esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 23 de julho, está no ar o Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui à nossa programação. O Mega News está no ar, sempre de segunda a sexta-feira. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br para ficar por dentro aí de todas as notícias, todas as informações da sua cidade e também da sua região. Mega News no ar. Oferecimento Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. CJP Construções, concretizando sonhos, casas de alvenaria e pré-fabricadas de eucalipto, a partir de R$19 mil. E também Jordani Gastronomia Cultural, localizado na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Você curte a página BM News BR no Facebook, segue no Instagram, @BMNewsBR, ou se inscreve no YouTube. A Vanessa já está conosco, seja bem-vinda, uma ótima terça-feira. Sejam todos bem-vindos, todos os internautas. Você que já está nos acompanhando pode ficar à vontade para participar conosco, deixar o seu comentário, portanto. Fique à vontade também para compartilhar o vídeo e também curtir a página BM News BR. Todas as informações também posteriormente você encontra no www.bmnewsbrasil.com.br. Já vamos trazer as manchetes desta edição. Apenados que planejavam fuga são transferidos de presídio em Bento Gonçalves. Corpo de homem é encontrado boiando em represa em Caxias do Sul. Jovem é vítima de assalto no bairro Fátima, em Bento Gonçalves. Casal morre em acidente na ERS 122 em Antônio Prado. Descargas elétricas causam 2 princípios de incêndio em Garibaldi. Jovens viticultores recebem curso profissionalizantes em Bento Gonçalves. Inovação e criatividade serão abordados no 29º Congresso da Movergues. Gibi do Observatório Social estimula a cidadania entre estudantes em Bento Gonçalves. Funda Parque promove melhorias em instalações de internet no parque de eventos. Governo suspende nova tabela de frente dos caminhoneiros. Concurso público é monitorado por operação de blindagem em Garibaldi. Governo estuda limitar saques do FGTS no valor de R$500. Mais de 3,5 milhões de pessoas foram vítimas de cartões clonados em 2018. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa programação. Você curte, você compartilha, você comenta como está o tempo na sua cidade. Tá chovendo, tem sol, tá calor, tá frio. Fique à vontade, você é bem-vindo. E esse valor de R$500 no fundo de garantia sendo liberado, é pouco para você? Tá de bom tamanho? Você esperava mais? Você opina, você compartilha, você fica à vontade para compartilhar sua ideia, sua opinião conosco. A trilha identifica também as informações esportivas no Mega News de hoje. São Paulo goleia Chapecoense e se aproxima do G4 do Brasileirão. Internacional e Atlético Paranaense decidem vaga em casa na Copa do Brasil. Vadão não é mais técnico da Seleção Brasileira Feminina. São as manchetes também esportivas aqui do Mega News. Os destaques que nós vamos ampliar nessa edição. Hoje, 23 de julho de 2019.
Previsão do tempo. Neste momento, 17 graus e 5 décimos na região metropolitana da Serra Gaúcha. A umidade relativa do ar em 87%. Chove muito na Serra Gaúcha, na região metropolitana da Serra Gaúcha neste momento. Vento soprando a 13 km por hora na direção sudeste. A gente vai ampliar a previsão do tempo agora para você que nos acompanha com a Vanessa Lambi. Isso mesmo, pois o dia começou encoberto e com muita chuva na maior parte do estado. A chuva chega acompanhada por trovoadas e não se descarta, inclusive, queda de granizo. Os acumulados são elevados e podem provocar alagamentos. Segue o alerta para risco de temporais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. A Defesa Civil do estado também emitiu alerta de chuvas intensas acompanhada de raios, ventos, granizo e alagamento em áreas isoladas do Rio Grande do Sul. O alerta é para as próximas 48 horas, contabilizando desde a tarde de segunda-feira. Esta terça-feira, dia 23, o clima será marcado por chuva em forma de pancadas moderadas e fortes em todo o estado. As precipitações serão acompanhadas de descargas elétricas e queda de granizo, além de rajadas de vento que podem ultrapassar os 50 km por hora. Na Serra Gaúcha, o dia será marcado por chuva em forma de pancadas moderadas e fortes. Os acumulados podem chegar a 20 milímetros em alguns municípios. Em Caxias do Sul, os termômetros, a mínima registrada foi de 16 graus no amanhecer. Com o passar do tempo, os termômetros podem chegar aos 22 graus. Neste momento, 17 graus e 5 décimos. A sensação térmica neste momento na região da Serra Gaúcha é de 17 graus e 3 décimos. A umidade relativa do ar em 82%, vento soprando neste momento a 13 km por hora na direção sudeste. A gente vai trazer as informações, a previsão do tempo para todo o Brasil. Quem participa hoje conosco é a Mayra Djamo. Mayra Djamo vai trazer as informações diretamente do portal Clima Tempo, que sempre atualiza essas informações aqui no Mega News. De segunda a sexta-feira, você fica bem informado, fica bem atualizado conosco aqui no Mega News. A costa leste nordestina vem recebendo muita chuva nos últimos dias. E o motivo é a circulação de ventos associados a este sistema de alta pressão atmosférica em superfície que está no oceano. A alta pressão é um sistema meteorológico que gira em sentido anti-horário e afasta a umidade. Portanto, no centro do sistema o tempo fica firme. Só que a umidade é empurrada para as bordas. E é essa circulação de umidade nas bordas que chega na costa leste nordestina e favorece a formação de nuvens carregadas. Além disso, um cavado meteorológico fraco também ajuda a formar essa instabilidade. Mas nos próximos dias a tendência é de diminuição da chuva. Já choveu bastante em algumas capitais e estas foram as que registraram o maior acumulado em relação à média histórica para julho. Aracaju já passou 93% da média de julho. Salvador está bem próximo à média, com 94,7%, e em João Pessoa já choveu 57,2% da média climatológica para julho. Para esta terça-feira, a previsão ainda é de tempo instável pela costa leste nordestina, mas chove fraco. A chuva só deve ter até moderada intensidade entre João Pessoa e Recife e são esperadas rajadas de vento de até 50 km por hora. Também chove fraco no norte do Espírito Santo. Em Vitória, o sol volta a predominar e a chuva será passageira em alguns momentos do dia. Enquanto isso, uma frente fria avança lentamente pelo Rio Grande do Sul e deixa o tempo instável no estado. Pode chover a qualquer hora e há risco de temporais isolados, inclusive em Porto Alegre. No oeste de Santa Catarina, Paraná, sul e oeste de Mato Grosso do Sul, ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite com raios. Também chove a partir da tarde por causa do calor e da umidade em áreas entre o norte do Maranhão, Amapá, Roraima e centro-oeste de Rondônia. Nas áreas claras do mapa, o sol está garantido e não há expectativa de chuva. Atenção com o mar agitado nas praias entre São Paulo e o Ceará, há risco de ressaca.
A máxima prevista para São Paulo nesta terça-feira deve chegar aos 26 graus. Não há expectativa de chuva. Também não chove em Campo Grande, a máxima é de 32 graus. Já Recife e Porto Alegre ficam com tempo mais chuvoso. Por causa do excesso de nuvens, a máxima não passa dos 20 graus em Porto Alegre. Ok, muito obrigado pela previsão do tempo, pessoal do portal Clima Tempo, que sempre participa conosco. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, gente, você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui à nossa programação. Você fica à vontade para compartilhar, para participar conosco. Olha, governo estuda limitar saques do Fundo de Garantia do FGTS no valor de R$500. O governo está estudando esse valor de R$500 para liberar no FGTS. Você acha pouco? É suficiente para você? Qual a sua opinião referente a este valor que o governo aí está estudando liberar no Fundo de Garantia? R$500. Este é o valor que o governo está estudando, portanto. Opine, fique à vontade. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui à nossa programação. O pessoal vai participando conosco, muito obrigado pela audiência. O Rafael Cremonense está conosco, a Cristina Gayer, Yasmin Aguirre Aquino, muito obrigado pela audiência. O Cleimar Rendecker também está conosco, a Franciele Santos, o Celso Bertoni, aliás, Bortolini, Celso Bortolini está conosco, a Thaís Cabral, a Célia Lima, a Natasha Lambi, o Dave Machado também está conosco, muito obrigado. A Roberta Cristófoli, a Roberta Beta está conosco, né? Obrigado pela audiência. O Diogo Capel também, muito obrigado pelo carinho de sempre. O pessoal vai participando também no grupo Pátria Amada Brasil, enfim, o pessoal vai participando, vai ficando à vontade, vai opinando. Você acha suficiente esse valor de R$500 que o governo está estudando liberar no Fundo de Garantia? Opine, fique à vontade. O pessoal vai participando aí, né, Vanessa? Isso mesmo, pessoal, segue participando conosco. Então, o Armelindo Diono, o Fernando, a Regina Vinhais, o Valdino Xavier, o Valdemir Lima, a Cláudia Lacerda, o Adão Francisco, a Régia Nobrega, a Jandira Costa, o José Antônio Duda, a Cláudia Félix, o Roberto Borges, participando conosco, o Caio Fábio, a Jandira Costa, o Júnior Lemos, a Alba, o Jorge Salinas, o Severino, a Ana Cristina Silva, participando, portanto, conosco. Fica o nosso abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela participação. Você pode ficar à vontade para manifestar a sua opinião. Legal, é hora de trazer agora as informações do plantão policial, porque a trilha identifica. Olha, 7 apenados apontados como lideranças negativas foram transferidos do Presídio Estadual de Bento Gonçalves numa operação na tarde de ontem. Conforme a direção da casa, esses detentos estavam organizando um plano de fuga. Durante a mobilização, todos os presos foram colocados no pátio e uma revista foi realizada. Não foram divulgados os nomes dos transferidos. De acordo com a assessoria de imprensa da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, o alvo da operação foi a Galeria A, na cela 6 a 11. 5 detentos foram levados para a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, na localidade do Apanhador, e outros 2 foram encaminhados para a Penitenciária Estadual de Rio Grande. Na mobilização foram apreendidos 37 celulares, 217 gramas de maconha, 130 gramas de cocaína, 10 estoques e também 15 carregadores de celular, além de 10 chips, 4 baterias e um pendrive. Atualmente, o presídio de Bento abriga 354 apenados. A casa tem capacidade de engenharia para 96 presos. A comarca vive a expectativa agora para a inauguração de uma nova penitenciária que está praticamente pronta na linha Palmeiro e era prevista para fevereiro, mas já sofreu 5 mudanças no cronograma. Participaram da operação o Grupo de Ações Especiais, o GAES, agentes da Divisão de Inteligência Penitenciária e agentes do presídio com apoio do SAMU, Bombeiros e Brigada Militar de Bento Gonçalves. 7 apenados planejavam fuga do presídio de Bento Gonçalves. Esses 7 apenados foram identificados e foram transferidos para Caxias do Sul e Rio Grande.
Bem próximo da gente estar prestes a inaugurar um novo presídio de Bento Gonçalves, talvez esses apenados, se aproveitando do tempo livre, do tempo ocioso, estavam planejando fuga. Muito tempo ocioso. A gente confere em outros países, por exemplo, como os Estados Unidos. Esse tempo ocioso os presos não têm, eles ficam fabricando a própria cela, ficam fabricando o que utilizam, eles cozinham para eles mesmos. E não tem esse tempo ocioso. 7 apenados. É um número relativamente grande de apenados que estavam planejando fuga do presídio prestes a ser inaugurado o novo presídio de Bento Gonçalves. Este presídio no centro de Bento, ele tem capacidade para 96 presos. Hoje, tem mais de 300 presos. A gente tem o número exato, né? Que estão detidos no presídio de Bento. 354 apenados. Está superlotado o presídio de Bento Gonçalves. O novo presídio terá capacidade para 420 apenados. Mas muito tempo ocioso os presos estão tendo tempo de planejar, né? A fuga, por exemplo. Né, Vanessa? Exatamente. Esse tempo aí possibilita que eles pensem em formas de continuar praticando alguns tipos de crimes, né? Como nós conversávamos anteriormente, né? Infelizmente, essa é a realidade não só de Bento Gonçalves, mas a realidade, enfim, do Brasil. E nós conversávamos de como funciona, né, o regime fechado, assim, a cadeia, o presídio fora do Brasil, onde os presos eles trabalhavam, né, para construir o próprio presídio, desde as grades, das portas, e aqui no Brasil eles têm direito a tudo, né, direito a banho de sol, eles ficam com tempo livre para ficar planejando crimes, né, planejando fugas. Infelizmente, essa é a nossa realidade, enquanto o brasileiro trabalha para pagar os seus impostos e também para sustentar esse tipo de criminalidade que, infelizmente, as leis do nosso Brasil, né, permitem que os presidiários levem uma boa vida, digamos, né? Não que seja bom ficar confinado, não que seja bom ficar preso, mas decorrente do crime em que essas pessoas cometeram, muitos mataram, muitos estupraram, muitos fizeram coisas terríveis e estão levando, digamos assim, uma boa vida perto do crime que eles cometeram. E agora nós vamos falar também de uma tragédia, né? Porque o corpo de um homem ele foi encontrado boiando em uma represa em Caxias do Sul. O nome deste homem é Vanderlei Abreu, de 54 anos, e ele foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira em Caxias do Sul. O corpo dele estava boiando em uma represa em São Pedro, que integra o complexo Dalbó, no bairro Fátima. De acordo com as informações da Brigada Militar, um morador das proximidades estava passeando com os cães por volta das 18h50, quando avistou o corpo. Ainda conforme informações da perícia repassadas aos policiais, não havia sinais de violência. Por isso, é investigada a possibilidade de afogamento. Conforme depoimento da irmã de Vanderlei, a polícia... Ele era surdo e saiu de casa com as mesmas roupas com que foi encontrado morto, portanto. Então, tá aí uma tragédia, né? Possível afogamento, né? Porque não foram encontradas nenhuma marca de violência. Esse que sofria essa deficiência, ele era surdo, né? E pode ter caído, portanto, dentro da represa, dentro de um rio, e ele foi encontrado morto, portanto, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira, uma fatalidade. Fica o alerta agora com o tempo de chuva, né? As enchentes que podem ocorrer, que você tome muito cuidado, porque nós sabemos que os rios, as represas, elas são traiçoeiras, nós não sabemos, né? Aonde, talvez você conhece muito bem o rio, você se criou perto dele e você acredita que conhece muito bem, mas o rio ele é traiçoeiro, você pode entrar e pode acabar não saindo, como foi a situação deste homem.
Este homem de 54 anos provavelmente aproveitou o dia de calor que estava fazendo nesta segunda-feira, resolveu banhar-se na represa Dalbó, represa conhecida em Caxias do Sul, no bairro Fátima, no complexo Dalbó. E no final da tarde, ontem estava calor, esse último final de semana também foi de intenso calor para esta época do ano na região metropolitana aqui da Serra Gaúcha. Agora, com o tempo chuvoso, talvez a temperatura volte a ficar amena na região, mas talvez se aproveitando deste calor, este homem de 54 anos, que foi identificado como Vanderlei Abreu, ele aproveitou para banhar-se e possivelmente acabou se afogando. Claro que agora a perícia vai apontar as causas da morte deste homem de 54 anos. E um jovem de 18 anos foi assaltado na noite de domingo no bairro Fátima, em Bento. Segundo a ocorrência, a vítima caminhava quando foi abordada por 2 indivíduos em uma moto. Um dos criminosos fez menção em estar armado e anunciaram o roubo. A dupla fugiu e levaram a mochila da vítima com pertences pessoais, carteira e também uniforme. Este fato no domingo à noite no bairro Fátima. Já comentávamos no programa de ontem, programa de segunda-feira, pois havia certos jovens consumindo bebidas alcoólicas no bairro Fátima, loteamento próximo ao bairro Fátima. A gente não pode apontar aí quem foi o suspeito, mas tinha vários motociclistas ali fazendo algazarras, fazendo baderna, bebendo, enfim, num loteamento próximo ao bairro Fátima. Este jovem, 18 anos, estava caminhando quando foi vítima de roubo. Um dos indivíduos da moto estava armado, mas mais um fato de roubo a pedestre em Bento Gonçalves. Infelizmente, como o Bruno falou, esses jovens, eles estavam fazendo algazarra, estavam fazendo cavalos de pau e estavam, inclusive, a rua onde eles estavam estava coberta de cacos de vidro, porque eles haviam consumido bebida alcoólica e quebrado as garrafas, possibilitando até mesmo que alguém, um pedestre, se ferisse ou que os pneus de um carro, de moto, fossem danificados ali no local. Então, é muito provável que algum desses, que nós não sabemos informar quem são, possa ter cometido esse tipo de crime. E ainda, você acompanha agora porque um casal morreu em um acidente na ERS 122 em Antônio Prado, por volta nesta segunda-feira, dia 22, conforme os bombeiros voluntários da cidade, uma criança também ficou gravemente ferida na colisão frontal que aconteceu na linha 30. Conforme o grupo rodoviário de Farroupilha, os vestígios e posição dos veículos indicam que um micro-ônibus trafegava na frente do caminhão no sentido de Antônio Prado a Flores da Cunha, quando outro veículo reduziu a velocidade para acessar uma estrada secundária à direita. Com isso, o caminhão, sem conseguir frear, bateu na traseira do coletivo e saiu à esquerda da via. O carro onde estava o casal trafegava no sentido contrário. As vítimas foram identificadas como Franciele Bondan Ulian, de 34 anos, e também Leandro Carlos Ulian, de 35 anos. Esse casal aí que, infelizmente, morreu num acidente na RS 122. E como falávamos nos programas anteriores, muitas vezes nós estamos alerta, nós estamos cuidando, estamos prestando atenção no trânsito, porém, algumas pessoas não estão e acabam provocando esse tipo de acidente. Com a condição de chuva na Serra Gaúcha, a atenção dos motoristas deve redobrar. Muita atenção, portanto, aos motoristas, porque essa semana é previsto muita chuva na região da Serra Gaúcha. Portanto, a gente pede atenção, pois muito óleo na pista ainda tem, Então, muitas vezes, o veículo acaba aquaplanando, causando determinados acidentes. Então, toda a atenção do mundo aos motoristas que nos acompanham. E olha, 2 princípios de incêndio
precisaram ser combatidos pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi no início da noite desta segunda-feira. Ambos ocorreram no município que teve alta incidência de raios no momento das ocorrências. Os chamados foram registrados com apenas 1 hora de diferença e ocorreram numa loja do centro da cidade e também num prédio residencial no bairro São Francisco. Ninguém se feriu no primeiro caso. Moradores da rua Frei acabaram acionando, a corporação e relataram fumaça no prédio de 4 andares. Logo após, ouviram estouro de um raio. Os bombeiros combateram um princípio de incêndio que se deu na caixa de distribuição de energia do edifício. Alguns moradores foram conduzidos ao Hospital São Pedro para avaliação por conta da inalação de fumaça. Todos passam bem. 1 hora depois, o chamado partiu de uma loja de roupas localizada na rua Jacobeli, no centro de Garibaldi. Segundo os bombeiros, a ligação foi recebida logo depois de um estrondo ser escutado na área central da cidade. Após a descarga, o fogo que atingiu a fiação elétrica do 2º andar da loja consumiu forro de PVC, foi combatido pelos bombeiros com o uso de aproximadamente 200 litros de água. De acordo com a corporação, a estrutura do prédio não foi comprometida e a mercadoria que estava depositada no mesmo andar não foi danificada. São essas as informações do primeiro bloco aqui do Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Você segue participando conosco, você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui conosco. Você pode opinar. Você acha, o governo aí está estudando liberar R$500 no fundo de garantia. Você acha suficiente? R$500 estaria de bom tamanho para você sacar no fundo de garantia no FGTS? Opine, fique à vontade. O Mega News vai para o intervalo e nós voltamos já com algumas informações que nós vamos destacar aqui, porque jovens vitivicultores recebem cursos profissionalizantes em Bento Gonçalves. E ainda, a gente vai trazer informações porque Fundapar promove melhorias e instalações de internet no parque de eventos. E claro, a gente vai destacar essa informação porque governo estuda aí limitar saques do FGTS no valor de R$500. É tudo isso e muito mais após o intervalo comercial. Não sai daí, é rapidinho. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. O Mega News volta já com mais notícias, mais informações para você aqui, sempre de segunda a sexta-feira. Você é bem-vindo, bem-vinda à nossa programação. A CJP Construções oferece casas de madeira pré-fabricada com pagamento facilitado em até 48 vezes, a partir de R$19 mil, e também casas de alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha e ótimo prazo de entrega. A CJP Construções em geral, agora com serviços de terraplanagem, escavações e aterros com uma equipe especializada. Sua casa completa do início ao fim. Ligue e faça seu orçamento pelo telefone WhatsApp 549-9935-4620. CJP Construções, concretizando sonhos. A criança terá um futuro difícil. Filho de uma mãe com tuberculose, dos 7 irmãos, apenas 4 sobrevivem. Aos 11 anos, essa criança deixa a escola para criar os irmãos. Ela vai ficar surda e depende da audição para sobreviver. Se você acha que era melhor essa criança não ter nascido, você não sabe o bem que ela fez ao mundo.
consegue parar sozinho? Por favor, tente parar por mim. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta com o Mega News. Notícia e informação, oferecimento da CJP. CJP Construções oferece a você serviços de terraplanagem e casas pré-fabricadas em eucalipto a partir de R$19 mil. Também casas mistas e de alvenaria. Você confere com a CJP Construções em Garibaldi, a sua obra completa do início ao fim. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e também da região. Temos apoio também da Jordani Gastronomia Cultural, que oferece rodízio italiano a você, aberto diariamente, sem fechar nos feriados, das 11h30 às 15 horas, localizado na Via Trento, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Para mais informações, você pode acessar o www.jordanigastronomia.com.br. Legal, gente. É hora da gente trazer ofertas do Mercado União, o ponto da economia, localizado no bairro São Roque, na rua Isidoro Cavedon. As ofertas do Mercado União, válidas somente para hoje, terça-feira, dia 23 de julho. Você confere aí na tela algumas ofertas, né, Vanessa? Isso mesmo, você confere as ofertas para o Mercado União somente hoje. Arroz namorado de 5 quilos por R$ 9,99. Açúcar Euroaçúcar de 5 quilos por apenas R$ 8,79. Você também confere óleo de soja 900 ml por apenas R$ 2,89. E sabão em pó Omo lavagem perfeita de 1 quilo por apenas R$ 7,99. Essas são as ofertas do Mercado União, o ponto da economia para esta terça-feira em Bento Gonçalves. O Mercado União está localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Você vai participando conosco. O pessoal é bem-vindo, né, aqui com a gente. Mandar uma alusão para o Daniel Fronza. A Mônica também está conosco, a Terezinha, a Marine, a Pamela, a Karina Valente está conosco também, muito obrigado. A Helene Capello, Lucas Nascimento, a Luciane Teles, o Rodrigo Ana, o Rudinilson dos Santos. Podia falar do tempo e do frio, sem bem ou não. Falando aí da previsão do tempo, né, de muita chuva para os próximos dias, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul. O pessoal vai participando ainda conosco. Você é bem-vindo, bem-vinda à nossa programação Mega News, de segunda a sexta-feira, na página BM News BR e também no www.bmnewsbrasil.com.br. Isso mesmo, o pessoal segue participando conosco, fica o nosso abraço, o nosso carinho também para a Laura Matos, a Jandira Costa, a Silvânia Valente, o Luciano Santa Cruz, que está mandando um abraço lá do Rio de Janeiro. Um grande abraço para você também, Luciano. O Munir Wilson e a Paula Rodrigues também participando conosco, a Rita de Cássia Ramalho. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. Fica aí o nosso abraço para todos vocês, internautas, que sempre participam conosco. Muito legal a sua participação, muito legal a sua interatividade conosco. Olha, agora a gente vai trazer uma informação aqui, olha, a permanência do jovem no interior de Bento Gonçalves, hein? 17 jovens moradores do interior de Bento Gonçalves estão sendo contemplados com o 3º curso de profissionalização de viticultores, promovido pela Emater com apoio da Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e também entidades ligadas ao segmento. Então a gente vai trazer essa informação, né, diretamente da Prefeitura de Bento Gonçalves. A gente traz essa informação aqui no Mega News para você agora acompanhar com a reportagem da assessoria de imprensa da Prefeitura de Bento Gonçalves. Muitos
Muitos jovens nascidos no meio rural migram para as cidades. Na contramão desse movimento, em Bento Gonçalves, muitos deles viram no interior uma oportunidade para empreender e escolheram permanecer. Conhecemos toda a história da imigração, tudo que os nossos antepassados passaram para construir o que a gente tem hoje aqui. E simplesmente não é mais que um dever. Eu hoje tenho uma vida confortável, graças ao sofrimento deles, está passando isso adiante e devolvendo isso em maneira de gestão, em maneira de negócio, mas em maneira também de resgatar um pouco dessa cultura e dessas características, né? A busca do interior como ambiente de instalação de novos negócios tem crescido em Bento Gonçalves. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os 4 distritos são sedes de cerca de 700 empresas que abrangem os mais diversos setores. Cariele Comparim, proprietária da agroindústria Regina Massas, deixou o trabalho na cidade para empreender com a família e realizou seu sonho de abrir seu próprio negócio. A maioria dos jovens se apega ao interior, à agricultura, né? E a agricultura a gente sabe que depende muito do tempo, né? Do frio, do calor, enfim, de tudo dar certo. Então, às vezes, a gente não conta que esse tempo trabalhe bem por 1 ano, por 2, as safras acabam não sendo boas como eles querem que sejam, então eles desistem, né? Desistem e vão para a cidade. Só que, na verdade, existe sim possibilidades de fazer outras coisas diferentes dentro do interior, de, enfim, incrementar a renda da família de outras maneiras, né? Investir. E aí falta, eu acho, um pouco dessa visão também dos jovens verem esse outro lado. O colocar-se à disposição, ou incentivar, ou ter incentivo e valorizar que o agricultor permaneça ali, dando-lhe condições e dentro dessa estrutura que temos de ajuda no crescimento da empresa ou no começar a responder às dificuldades que ele tem lá no início, isso tudo tem conseguido, acho que a administração municipal tem atingido o alvo. Para você, olha, o governo suspende nova tabela de frete dos caminhoneiros, reportagem que a gente vai conferir juntamente com a Band TV, que também traz informações aqui no Mega News. A suspensão foi ratificada em uma reunião da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na semana passada, a ANTT publicou uma resolução com as novas regras para o cálculo do piso do frete rodoviário após uma consulta pública. Ela foi feita a partir de um estudo da área de logística da Escola de Agronomia da Universidade de São Paulo. O objetivo era adequar os preços aos diferentes tipos de carga, rotas e veículos. A nova regulamentação prevê que 11 categorias de cargas vão ser usadas no cálculo do frete mínimo e amplia os itens considerados no cálculo. Além da distância percorrida, as contas também consideram o tempo de carga e descarga do caminhão, custo com depreciação do veículo, remuneração do caminhoneiro, impostos, entre outros. A medida passou a valer no sábado e desagradou os caminhoneiros que alegaram que a maior parte dos valores ficou mais baixa do que na versão anterior. Um ofício encaminhado à agência, assinado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, salientou que foi observada uma insatisfação em parcela significativa dos agentes de transporte e que diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo, que podem repercutir na remuneração final dos caminhoneiros, devem ser novamente discutidas com a categoria. Uma reunião está marcada para esta quarta-feira em Brasília. A tabela do frete foi criada no governo Michel Temer em maio do ano passado, após a greve dos caminhoneiros que bloqueou estradas, gerou uma crise de abastecimento e praticamente paralisou a economia por mais de uma semana. A criação da tabela era uma das reivindicações dos motoristas. Tá aí, portanto, as informações que a gente traz aqui no Mega News. Governo suspende nova tabela do frete dos caminhoneiros. Você segue participando conosco. Olha, a pergunta de hoje é referente ao governo estuda limitar, né, os saques do Fundo de Garantia do FGTS no valor de R$500. A gente vai trazendo as informações para você no Mega News. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui à nossa programação.
Olha só, tecnologia e oportunidades digitais, como acontece a inovação, é o que é preciso para acompanhar os novos tempos. Estes serão alguns tópicos que Marcos Pianguedes, especialista em novas tecnologias, criatividade e inovação, abordará durante o 29º Congresso Movergs, no dia 6 de agosto, no Dalonder Grande Hotel, no Salão Malbec. Pianguedes integrará também o time de palestrantes do evento realizado pela Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, a Movergs, que nesta edição terá como mote "E agora, como enfrentar os desafios do mercado atual?". O congresso acontecerá das 7h30 às 15h30 em Bento Gonçalves. Também estarão confirmados para palestrar o jornalista Alexandre Garcia, o economista e sócio-diretor do IMI, Marcelo Prado, o economista-chefe da Fiergs, André Nunes de Nunes, e o diretor da e-commerce da Magazine Luiza, Júlio César Trajano Rodrigues. Cerca de 400 profissionais são aguardados para um dia de muita informação e atualização sobre o atual panorama, as perspectivas, os desafios que vêm pela frente, sejam econômicos ou políticos, o crescimento da integração multicanal, assim como permitirá uma reflexão da necessidade de criar e inovar no setor moveleiro. As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de agosto no site da Movergs, www.movergs.com.br/congresso, sendo que os associados da entidade e expositores da FIMA Brasil terão valores especiais. Para informações, é possível entrar em contato pelo telefone 54 2102 2450 ou pelo e-mail congresso@movergs.com.br. Olha, gente, uma das portas de entrada para o mundo da leitura, os gibis, as histórias em quadrinhos, estão servindo de base em Bento Gonçalves para estimular a cidadania. Alunos do 9º ano do ensino fundamental das redes públicas e particular podem receber por meio da unidade local do Observatório Social do Brasil um gibi que incentiva de forma divertida a formação dos cidadãos conscientes no cumprimento de deveres e na exigência de direitos garantidos em leis. A ação faz parte do programa Semeando a Cidadania Fiscal, composto por uma palestra na escola e a consequente distribuição da revistinha. Os estudantes da Escola Municipal Noeli Clemente de Rossi, no bairro Santa Marta, foram os primeiros a participarem do projeto e garantiram a edição da HQ, assim como a escrita de forma colaborativa. Para participar do programa, basta a escola entrar em contato com a OSB Bento Gonçalves pelo telefone 54-3452-7411 e agendar um encontro para as palestras de cidadania. A meta é estabelecer uma agenda em todas as escolas durante o período letivo. A gente vai trazendo informações também para você aqui no Mega News. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Você é bem-vindo, você participa conosco. Olha só, a estrutura do Parque de Eventos de Bento Gonçalves recebeu uma importante melhoria tecnológica. Todos os aparatos de internet foram substituídos com significativa melhoria no serviço prestado. Inovações implementadas pela empresa Via Sul Internet, que firmou recentemente o contrato com a Fundapark. Como resultado da parceria, a empresa trouxe equipamentos com a tecnologia 5G e disponibiliza até 2 GB para transferência de dados de internet e 35 mil acessos simultâneos. Os primeiros beneficiados por essa melhoria foram 3 eventos de grande porte, a Transposul, Expo Bento e Fenavinho, ocorridos no mês de junho. Segundo o monitoramento feito pela provedora, somente durante a realização da Expo Bento e Fenavinho, de 13 a 23 de junho, foram realizados 10 mil acessos dentro do parque de eventos, com no mínimo 5 megas fornecidos por usuário. Graças a essa nova aliança, a feira e a festa puderam disponibilizar pela primeira vez de internet gratuita aos visitantes em pontos específicos do parque. Para o parque de eventos, o investimento se traduz em mais uma competitividade a fim de atrair
Um crescente fluxo de atividades, garantindo movimentação e ocupação constante na estrutura. Há 6 anos no mercado Bento Gonçalvense, a Via Sul já capta quase 10 mil clientes, com prospecção de 2 mil novos assinantes anuais. A gente vai trazendo as informações para você aqui no Mega News. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, você curte, você compartilha as informações. Aqui você confere as notícias da sua cidade, as notícias da sua região. Tudo isso no Mega News, de segunda a sexta-feira, no ar, na página BM News BR no Facebook. Você que não curtiu a página ainda, acessa aí, @BM News BR. Você fica por dentro de todas as informações também acessando agora mesmo www.bmnewsbrasil.com.br. Olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta com uma das principais notícias que nós vamos trazer hoje, porque o governo estuda limitar saques do Fundo de Garantia no valor de R$500 e ainda mais de 3,5 milhões de pessoas foram vítimas de cartões clonados em 2018. São algumas informações que a gente ainda vai trazer no Mega News, portanto, não sai daí, é rapidinho. Mega News, aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. O Mega News no ar, de segunda a sexta-feira, as informações, os destaques para você que nos acompanha. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, e Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É muito simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Experimente essas delícias. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Que isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho? Morri? Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado, eu precisava. Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando o celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Não, mas vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, gente, eu disse que era rapidinho, pois bem, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição, oferecimentos de Jordani Gastronomia Cultural, aberto de segunda a domingo no Vale dos Vinhedos, na Via Trento, em Bento Gonçalves. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br. Apoio da Fidari Alimentos também. Fidari Alimentos, que oferece produtos já temperados para facilitar o seu dia a dia. A Fidari Alimentos está disponível nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e da região.
E apoio da CJP Construções, concretizando sonhos. Sua obra do início ao fim em Garibaldi, no bairro São Francisco. Atende toda a Serra Gaúcha. Inclusive tem uma situação especial onde, através do financiamento da Caixa, você parcela o valor, pode entrar em contato com a CJP, você compra o terreno, a CJP constrói para você. Essa questão é muito facilitada, a gente tenta aí, vamos tentar trazer uma entrevista com o Cassiano nos próximos programas, que é o proprietário aí da CJP, concretizando sonhos, porque ele vai explicar essa situação pra gente, mas Vanessa também tem alguns detalhes desta situação. Você adquire seu terreno, você chega lá na CJP Construções, né? E desenha a casa conforme você imagina. O Cassiano ali desenha para você, ele passa todo o orçamento para você, fecha o valor e a CJP constrói este terreno, constrói, aliás, essa residência para você, né, Vanessa? Isso mesmo. A partir do financiamento da Caixa, você pode estar entrando em contato com as imobiliárias ou até mesmo também diretamente com a Caixa, que traz a oportunidade de você financiar o terreno e também financiar o valor da construção da casa. Por exemplo, dentro do padrão Minha Casa Minha Vida, você pode financiar até R$170 mil. A Caixa provavelmente vai liberar o valor de até R$140 mil. Você adquirindo um terreno no valor de R$80 mil, ainda sobram R$60 mil para a construção. Então você chega até a CJP Construções, você diz qual é o valor do orçamento total que você tem para construir a sua casa. Dentro das normas da Caixa, o Cassiano já está muito bem informado, já construiu casas dentro das normas da Caixa, pois elas têm um padrão a ser construído, elas só podem ser feitas de alvenaria. Ele já está por dentro de todos esses padrões, ele tem conhecimento, ele irá lhe auxiliar na construção da casa dos seus sonhos. No momento, você pode estar desenhando, portanto, juntamente com o Cassiano, o projeto da sua casa, quais são as medidas dentro do orçamento cabível. Se você encontrar um terreno de menor valor, maior será o valor para o investimento na obra. Ou, se você encontrar um terreno de maior valor, será menor o investimento na obra. Porém, daqui a pouco você pode ter um valor guardado que poderá agregar ao financiamento, ou no entanto, se você, eu não tenho entrada, eu não possuo um valor, não tem problema. Dentro deste valor do Minha Casa Minha Vida, você faz uma simulação e você consegue, portanto, concretizar o seu sonho juntamente com a CJP Construções. Olha a hora de trazer as ofertas, super ofertas, válidas somente para esta terça-feira no Mercado União, o ponto da economia, localizado no bairro São Roque, na rua Isidoro Cavedon, em Bento Gonçalves. Ofertas válidas somente para hoje, dia 23 de julho, terça-feira. Algumas ofertas, hein? Arroz namorado 5 quilos, R$ 9,99. Também açúcar Euro, açúcar de 5 quilos por apenas R$ 8,79. Ainda ofertas válidas somente para esta terça-feira, hein? No Mercado União, o ponto da economia. Óleo de soja, soia, 900 ml, R$ 2,89. E ainda sabão em pó Omo, lavagem perfeita de 1 quilo por apenas R$ 7,99. Essas são as super ofertas do Mercado União, o ponto da economia, válida para essa terça-feira, dia 23 de julho. Corre então para o bairro São Roque, na rua Isidoro Cavedon, número 65, Mercado União, o ponto da economia, e aproveite essas super ofertas para economizar. Olha, concurso público é monitorado por operação de blindagem em Garibaldi.
Garibaldi. A Priscila Pasco vai trazer essa informação pra gente aqui no Mega News. Seja bem-vinda, Priscila. Uma operação de blindagem está monitorando um concurso público no interior do estado. No último domingo, o Ministério Público Gaúcho acompanhou a primeira fase do processo seletivo para a Prefeitura de Garibaldi. As provas são para o preenchimento de 20 cargos. Na ocasião, os agentes tiveram acesso aos locais de provas, além das cópias dos exames, atas, folhas de resposta e demais documentos. Conforme esclarece o promotor Mauro Rockenbach, a intenção é garantir que os melhores colocados sejam de fato chamados aos cargos para os quais prestam concurso. Nós recebemos uma informação, uma documentação que noticiava a ocorrência desse concurso de grande porte aqui em Garibaldi e que estavam inscritos vários funcionários do município, funcionários CCs, enfim, e que poderia ser uma forma de levar esses funcionários à estabilidade, a aprovação no concurso. Ela visa apenas garantir a transparência do concurso, que serão aprovados os candidatos de melhor aproveitamento e com isso se evita toda aquela boataria que comumente ocorre nos municípios menores, fruto da política partidária local. Estão inscritas 5.700 pessoas para as duas fases. No último domingo, as provas eram destinadas a vagas para cargos de motorista, professor de anos iniciais, assistente social, bibliotecário, entre outros. Já no dia 28 de julho, a segunda etapa será voltada a cargos como agente administrativo, escriturário, secretário de escola, tesoureiro e agente fazendário. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações, pela gentileza aqui no Mega News. E olha só, melhores cidades em saneamento investem 4 vezes mais. Esta informação você confere com Carolina Cassola. O Brasil ainda tem cerca de 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, quase 100 milhões sem coleta de esgotos e apenas 46% deles são tratados. Diante disso, os avanços em saneamento básico são pouco relevantes nos últimos anos e o país fica cada vez mais distante de atingir as principais metas no setor. Os dados são do novo ranking do saneamento básico, feito pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados. O documento contempla as 100 maiores cidades, onde habitam 40% da população. Foi feita uma análise específica nos indicadores dos 20 melhores e 20 piores municípios do ranking 2019. Pedro Skazufka, pesquisador do Trata Brasil, alerta sobre as perdas de água potável nos sistemas de distribuição. 31% nas 20 melhores e em 50% nas 20 piores. O nível de ineficiência nas 20 piores é muito maior. Entre os desafios dessas cidades que estão com os piores indicadores, certamente melhorar a gestão e a distribuição da água é um dos principais desafios. Segundo o estudo, os municípios com melhor saneamento nos últimos 5 anos investiram 4 vezes mais do que aqueles piores nessa infraestrutura, o que gera uma grande desigualdade no país. Quem explica é Edson Carlos, presidente executivo do Trata Brasil. Um país onde o cidadão terá essa infraestrutura elementar, portanto, será mais saudável, terá melhor saúde, melhor educação, valor do imóvel melhor salário. E do outro lado, um grupo de grandes cidades, onde moram milhares e milhares de brasileiros, que continuarão sofrendo por não ter saneamento, com mais doenças, com problemas na educação, com afastamento de turista, com perda de renda. O relatório mostra que as cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais acabam tendo os melhores indicadores de água e esgoto no país. De São Paulo, Carolina Cassola. Ok, muito obrigado, Carolina Cassola, pelas informações, pela gentileza. Olha, a gente vai trazer uma informação para você, porque mais de 3,5 milhões de pessoas foram vítimas de cartões clonados neste ano que passou, em 2018. Quem tem informação para a gente, direto de Porto Alegre, é o Christian Feula. No último ano, mais de
2.600.000 pessoas tiveram o cartão clonado, segundo dados da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC. Alguns cuidados básicos podem ajudar a minimizar o problema. A especialista em relações institucionais da Proteste Associação de Consumidores, Juliana Moya, explica que, em geral, existem dois tipos de situações. As compras presenciais, em que o consumidor deve estar atento ao estado da máquina de cartão para ver se não há indícios de que ela tenha sido adulterada. Também é importante não deixar o cartão sair do seu campo de visão, para evitar que sejam copiados os dados de alguma forma. E para o segundo caso, de compras pela internet, é importante conferir atentamente o endereço do site. Juliana alerta que algumas páginas, na verdade, se parecem com as originais, mas servem para copiar os dados inseridos pelo consumidor. O consumidor tem que ter muita atenção, então, no endereço da página, no conteúdo que aquela página apresenta, para garantir que se trata de uma página oficial e assim não correr nenhum risco de ter os seus dados obtidos de forma ilícita. Outra situação que o consumidor tem que ter muito cuidado é quando os dados do seu cartão de crédito são pedidos por algum serviço que entra em contato telefonicamente, por exemplo, ou através de mensagens. O consumidor deve evitar fornecer esse tipo de informação como o número do cartão e principalmente o código de segurança. Para quem é vítima de fraude, a Proteste alerta que a responsabilidade pela segurança das transações com cartões é do banco. Se o consumidor agiu corretamente e não deu causa ao problema, a instituição financeira deve assumir o prejuízo. O primeiro passo que o consumidor deve adotar é mesmo entrar em contato com o seu banco, pedir o bloqueio imediato do cartão e informar essa suspeita de fraude. Se realmente for constatado que houve alguma operação indevida, convém que o consumidor faça também um boletim de ocorrência para que os fatos fiquem registrados, já que se trata de um crime, utilização indevida dessa informação e a realização de compras sem autorização do titular do cartão. A especialista recomendou ainda que o consumidor solicite junto à instituição financeira do cartão para que receba uma mensagem SMS em cada compra. A medida ajuda a saber de forma rápida caso ele seja usado indevidamente. Para mais informações, acesse conectaja.proteste.org.br. De Porto Alegre, Christian Feula. Ok, muito obrigado, Christian Feula, pelas informações, pela gentileza. Olha, mais de 3,5 milhões de pessoas vítimas de cartões clonados em 2018. As instituições financeiras, muitas vezes, elas ressarcem as vítimas, né? Mas o número realmente é assustador. O número é grande de pessoas que foram vítimas desse tipo de golpe, né? Mais de 3,5 milhões de pessoas vítimas de cartões clonados em 2018. Enquanto isso, os hackers, os estelionatários, os bandidos, eles vão se dando bem. Muito obrigado, Christian Feula, pelas informações que trouxe pra gente, diretamente de Porto Alegre, trazendo esses destaques. Olha, gente, governo estuda limitar saques do Fundo de Garantia em R$500. A gente vai trazer essa informação agora, é a principal informação. Olha, Fundo de Garantia no valor de R$500. A pergunta que fica, você está satisfeito? Estaria satisfeito com os R$500 que pode ser liberado aí no Fundo de Garantia? O governo está estudando liberar este valor para cada pessoa, R$500. O Daniel Fagundes vai trazer essa informação para a gente. Após uma forte pressão do setor da construção civil, o governo federal está estudando limitar os saques da liberação extra das contas do FGTS. O valor máximo para a retirada seria de R$500 por conta, ou seja, um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa poderia sacar até R$1.000. O Ministério da Economia também estuda alterar os montantes de liberação do saldo e até mesmo diminuir o limite máximo de saques. O governo deve divulgar todos os detalhes sobre essa liberação extra nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço na próxima quarta-feira. De Porto Alegre, Daniel Fagundes. Ok, muito obrigado, Daniel Fagundes, pela gentileza, pela informação. R$500. Você acha pouco? Estaria de bom tamanho para você? Liberação aí do Fundo de Garantia, o governo está estudando liberar, portanto, R$500. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, prometo. Voltamos já com informações esportivas no Mega News. Não sai daí! Sua cidade, sua região é notícia no Mega News.
Apresentação Bruno Mesomo. Um cardápio caseiro com produtos produzidos na propriedade pela própria família convidam para uma experiência gastronômica envolvida por cultura em todos os aspectos e, claro, um brinde à fartura. São 7 acompanhamentos, mais de 7 variedades de massa, 6 tipos de carnes e 4 sobremesas em nossa sequência. Atendemos diariamente das 11h30 às 15 horas. Informações www.jordanigastronomia.com.br. Meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Notícia e informação Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, gente, já estamos de volta com o Mega News, notícia e informação à sua disposição. Você é bem-vindo, você é bem-vinda aqui à nossa programação. Mega News no ar, você acessa www.bmnewsbrasil.com.br e fica por dentro de todas as notícias, todas as informações. A gente tem apoio da Fidari Alimentos, da CJP Construções e Jordani Gastronomia Cultural. Também de segunda a sexta-feira a gente traz as ofertas do Mercado União, o ponto da economia. A gente vai trazer agora as informações esportivas. Esportes. Porque a trilha identifica os destaques esportivos. São Paulo goleia Chapecoense e se aproxima do G4 do Brasileirão. Felipe Esboril vai trazer esse destaque pra gente. Felipe Esboril, que sempre participa. Vamos lá, Felipe. São Paulo goleia a Chape, hein? Se aproxima do G4 do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, a Chapecoense cada vez mais se afunda para a segunda divisão, ficando no G4, aliás, no Z4, zona de rebaixamento. A Chape. Vamos trazer informação, Felipe Esboril. O São Paulo conseguiu uma grande vitória na noite desta segunda-feira, no encerramento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando em casa, no Morumbi. Para mais de 35 mil torcedores, a equipe comandada pelo técnico Cuca goleou a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento, 4-0. 4 gols no segundo tempo, 3 em 10 minutos de jogo. Grande resultado para a equipe do São Paulo, que sobe 4 posições na tabela de classificação e se aproxima do G4. Hernanes acredita que o tricolor esteja no caminho certo. A gente estava trabalhando sério, duro. No futebol, às vezes, a vitória não vem, mas a gente fizemos o primeiro tempo buscando. O gol não saiu, mas no segundo tempo a gente manteve a pegada, a concentração e conseguimos fazer 4 gols para dar um basta aí nessa sequência de empates e tomara que seja uma arrancada boa. As mudanças que o técnico Cuca promoveu na equipe no intervalo surtiram efeito e o time do São Paulo foi muito melhor no segundo tempo. As duas equipes voltam a campo no final de semana pela 12ª rodada do Brasileirão. O São Paulo vai ao Maracanã enfrentar o Fluminense sábado às 7 da noite, horário de Brasília, enquanto que a Chapecoense recebe o Bahia na Arena Condá domingo às 11 da manhã. Com informações do Campeonato Brasileiro, Vadão não é mais técnico da Seleção Brasileira Feminina. Após 1 ano e 10 meses de trabalho, o treinador encerrou o ciclo nesta segunda-feira. Esta foi a segunda passagem de Vadão
pela seleção feminina, tendo comandado as meninas nos Jogos Olímpicos em 2016, ficando em 4º lugar. Participou de 2 Copas do Mundo, em 2015 no Canadá e este ano na França. Participou de 2 Copas América, em 2014 e 2018, e conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos em Toronto em 2015. A CBF está trabalhando para definir o próximo treinador da Seleção Brasileira Feminina. Com informações da Seleção Feminina, Daniele Esperon. Ok, muito obrigado, Daniele Esperon, pelas informações. Vadão não é mais técnico, portanto, da Seleção Brasileira Feminina. A gente vai trazer informações novamente aqui com a Daniele Esperon, porque Internacional e Atlético Paranaense decidem vaga em casa na Copa do Brasil, Daniele. Foi realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. E ficou definido que Internacional e Atlético Paranaense vão decidir a vaga em casa. Na semifinal entre Cruzeiro e Internacional, as datas dos duelos serão dia 7 de agosto e 4 de setembro. A Raposa chega à 4ª semifinal seguida de Copa do Brasil. Para Marconi Barbosa, diretor de marketing do Cruzeiro, decidir fora de casa depende muito do que será o primeiro jogo. O segundo jogo depende muito de como é o primeiro, né? Dependendo do resultado do primeiro, é melhor fazer em casa, é melhor fazer fora. Partida de 180 minutos e os 180 minutos precisam ser bem jogados independentemente de onde seja, né? Seja na sua casa ou seja fora de casa. O duelo entre Grêmio e Atlético Paranaense começa depois. Tudo por causa da decisão da antiga Copa Suruga, que o Furacão vai participar no Japão no dia 7 de agosto. Com isso, o primeiro jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense vai acontecer no dia 14 de agosto e o jogo de volta no dia 4 de setembro. Após o sorteio, Manuel Flores, diretor de competições da CBF, falou a respeito dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. Será realmente digna de uma Copa do Brasil de grande porte como ela é. Confrontos muito pegados e aqui a gente torce que vença o melhor, que a gente tem também 2 grandes finais. Dos 4 semifinalistas da competição, apenas o Atlético Paranaense busca o título inédito. O Cruzeiro é o maior campeão com 6 títulos. O Grêmio tem 5 e o Internacional conquistou a Copa do Brasil uma vez e foi no ano de 1992. Do Rio de Janeiro, Daniele Esperon. Ok, muito obrigado, Daniele Esperon, pela gentileza, pelas informações. Assim, a gente encerra as informações esportivas do Mega News de hoje. Legal, hein? Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação Bruno Mesomo. O Mega News fica por aqui. Uma ótima terça-feira a todos. Um grande abraço, tudo de bom. E amanhã estamos de volta no Mega News. Você acessa www.bmnewsbrasil.com.br. Muito obrigada a todos que participaram. Muito obrigado pela audiência e pela sua participação. Fica o nosso abraço, o nosso carinho. Não deixe de conferir as ofertas do Mercado União, que também estará disponível na linha do tempo no Facebook e também no Instagram. Você confere as ofertas e aproveita ainda hoje. Amanhã o Mega News retorna com você a partir das 11 horas. Nós aguardamos novamente a sua companhia. Mega News. Notícia e informação à sua disposição.